Programa Igreja Militante pela Rede Século XXI, mais uma vez entra na sua casa, é o nosso compromisso diário e o fazemos com grande alegria sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, 1000 perguntas sobre a fé. Das 1000 perguntas que pretendemos desenvolver, 555 foram dedicadas ao credo, a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica. Já estamos na segunda parte, o culto cristão, a sagrada liturgia, a celebração daquilo em que acreditamos. E estamos desenvolvendo a nossa catequese sobre o espaço sagrado, sobre o templo, onde normalmente é celebrada a sagrada liturgia. A pergunta de hoje é: o que significa o templo? O que ele revela? O que ele explicita? O que deve evocar no coração do cristão católico a contemplação, a visão do templo, seja ele uma capelinha simples ou uma catedral suntuosa? Qual o significado do espaço sagrado? A resposta é dada de forma muito bonita pelo Catecismo da Igreja Católica, no número 1180. Diz a Igreja, diz o Catecismo: quando o exercício da liberdade religiosa não é impedido, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Estas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja que vive nesse lugar, morada de Deus com os homens, reconciliados e unidos em Cristo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz: nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Também ele usa a expressão, a imagem muito sugestiva de um edifício espiritual, uma construção. A construção, ela é o resultado da conjunção de tijolos, com massa, com argamassa, com vigas, e esse prédio se edifica. O alicerce, o fundamento é Cristo. Pois bem, a figura do templo, o próprio templo, quando ele é visto, mas principalmente quando se entra nele, o cristão tem essa convicção. Significa, explicita a própria Igreja de Deus. Os congregados, os reunidos em Cristo, a comunidade dos eleitos, a família de Deus congregada pelo sangue do Filho e santificada na força do Espírito Santo. O texto começa falando da liberdade religiosa. Quando os cristãos não são impedidos, eles constroem edifícios que são dedicados ao culto divino. Lamentavelmente, em muitas partes do mundo, nós cristãos não temos esse direito. Mais ainda, ou pior ainda, os templos cristãos em determinados lugares são queimados, são proscritos, são fechados. Não temos o direito natural a expressar as nossas convicções religiosas. Rezemos pelos nossos irmãos católicos que residem naqueles países onde a liberdade religiosa não é garantida, não é respeitada. Nós, cristãos católicos, temos o dever de, contemplando o templo que foi dedicado exclusivamente ao culto divino, a ter por ele uma grande reverência, uma suma veneração. Enxergando-o e principalmente nele entrando, nós devemos recordar a Igreja de Deus, o próprio Cristo, que é o templo de Deus que veio morar no meio dos homens, e assim a nossa fé no templo sagrado, no edifício de pedras, é confortada, é consolidada, é solidificada, principalmente quando a fé é celebrada.